Olá, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje eu vou contar a história para vocês de um elefantinho. Um elefantinho muito sapeca, para lá de sapeca, que tinha duas mães. Duas mães, isso mesmo, duas mães. É muito amor para um elefantinho só, né? O nome dele é Barroso. Muito sapeca. Ele dava um trabalho para as suas mães. Era um elefantinho muito fofo e curioso. O nome dessa história é Mamãe de Barriga, Mamãe de Coração. E quem escreveu essa história, a autora, é a Regina Timbó. E quem desenhou foi o Bandeira. Vamos lá? E a história começa assim. Com a dona Ratinha contando história para os seus filhotinhos ratinhos. Aquele dia ficou marcado na história da Floresta Encantada. Sim, pois acabava de nascer o elefantinho. Ele era esperado por todos, especialmente por suas duas mamães. Duas mães? Perguntou Aninha, a ratinha branquinha. Sim, minha filha, respondeu Dalva, uma rata gorda e bondosa que adorava contar histórias de elefantes para os ratinhos que se juntavam ao seu redor em noites de lua cheia. Sim, eu vou explicar. Entre os elefantes, isso acontece muito. Duas elefantas, a mamãe que dá o elefantinho, que gera o elefantinho, e a outra mamãe que ajuda a mamãe elefanta a cuidar. Então, era muito normal os elefantinhos terem duas mamães. E isso aconteceu com esta família do elefantinho chamado Barroso. Continuando a história, a rataiada alertou Dona Dalva. O nome do elefantinho era Barroso. Leia era sua mãe natural e Fafá sua mãe do coração. As duas amavam aquele elefantinho. E as duas mamães elefantas seguiam ensinando tudo para o elefantinho. E ele aprendeu tudo, Dona Dalva? Demorou um pouquinho, mas aprendeu sim. E é vivendo que se aprende. Agora me deixem contar a história. O elefantinho, que era simpático e amigo de todos, não gostava muito de ouvir conselhos. Apesar da dupla orientação das suas mamães, ele não dava ouvidos e vivia dando trombadas por aí. Além disso, Barroso era muito guloso, fazia muitas piruetas e vivia saindo por aí e dando as suas escapadas. Certo dia, o elefantinho Barroso foi brincar pela floresta, mas ele andou tanto, que foi muito longe e acabou se perdendo e se achou em apuros. Naquele momento, sentiu que se aproximavam os aventureiros. Tentou apressar o passo, mas parecia que carregava outro elefante nas costas. Foi nesse momento que ele se lembrou dos conselhos das suas duas mamães, mas já era tarde. Ele estava muito assustado. Foi quando chegaram as suas duas mamães. E aí, Fafá gritou, meu elefantinho! Correu para defender o elefantinho, caiu por cima dele. E aí, o elefantinho ficou muito assustado com tudo aquilo. Mas Fafá ficou ali caída, deitada. E a mamãe Leia chamou o elefantinho. Vamos, elefantinho, vamos, precisamos ir, não podemos ficar aqui. Quando ganharam distâncias dos aventureiros, Leia lhe explicou o que tinha acontecido. Pois é, a outra mamãe correu para defender você. E então ela ficou lá e acabou se machucando. Mas tivemos que vir embora. Não podíamos ficar lá à mercê dos aventureiros e dos caçadores. E então o elefantinho viu quanto de amor tinha aquela mamãe que não era sua mamãe de barriga, mas era sua mamãe de coração. E mesmo assim, ela deu a sua vida para salvar o elefantinho. Depois daquele dia, a bicharada notou que Barroso estava mudando. Aprendia muito sobre amizade e respeito, por ele mesmo e pelos outros. Ajudava todo mundo e só fazia aos outros o que queria que fizessem com ele. Também mudou seus hábitos. Agora comia menos e nunca se afastava além dos limites da floresta. Era um elefante feliz e agradecido ao amigo da natureza chamado Jesus. Passaram-se alguns anos e Barroso tornou-se um jovem elefante. Sentia-se cada vez mais amado por Leia, mas nunca se esquecera de Fafá. Até que um dia, quando a bicharada estava reunida para a festa da primavera, tiveram uma grande surpresa.
Viram chegando um caminhão pelo descampado da floresta e rapidamente todos procuraram proteção por entre o matagal. Notaram que o caminhão estava cheio de animais e, para a estranheza, o motorista começou a liberar todos os animais que estavam dentro daquele caminhão. E Barroso observava curioso, quando de repente viu a mamãe. Era Fafá, sua outra mãe, descendo do caminhão. Eles ficaram tão felizes, se abraçaram, se beijaram. A bicharada logo combinou de aumentar a festança para comemorar a volta de Fafá. Dividiram as tarefas e, antes de entardecer, começou a algazarra justamente com a dança do elefantinho. Dança do elefantinho? Perguntou toda curiosa a ratinha Ninha. Dona Dalva aproveitou e deu uma lição. Vamos lá, rataiada, todos de pé, juntos na dança do elefantinho. Corpinho solto, joelhos levemente dobrados, braços totalmente caídos e ombros bem relaxados. Girem o corpo de um lado, girem o corpo de outro, levantem as mãos, batam as palmas, girem, deem mais uma rodadinha, levantem as pernas e é só começar a dançar. Agora é só ficar sentindo essa sensação gostosa de relaxamento. Parece que os elefantes têm muito que ensinar, falou Guga. Não só os elefantes, Guga, a natureza toda dá exemplo. Depois da dança do elefantinho, que virou a dancinha dos ratinhos também, sentaram-se bem tranquilos ao redor de Dona Dalva para escutar o restante da história. A Dona Dalva, então, contou que, em meio à animação da bicharada, Fafá pediu para falar. Queria contar a história daqueles anos longe dali. Meus amigos, agradeço a todos pela festança. Sei que estão curiosos para saber como vivi todos esses anos e principalmente porque eu voltei. Depois daquele disparo de tranquilizante, adormeci e quando acordei já estava muito longe da floresta. Fui vendida para um pequeno circo de uma grande cidade. O dono do circo era um homem bom e atencioso para com os animais e logo me tornei artista de circo. Aprendi rápido tudo o que tinha que fazer no picadeiro e em pouco tempo o circo tornou-se conhecido e eu me tornei a atração principal. Mas eu sentia muitas saudades de vocês, especialmente do meu pequeno filhote. Passava o tempo e eu não perdia a esperança de voltar. Parecia até que alguém me enviava uma força a cada dia. Nesse momento, Barroso baixou a cabecinha emocionado com a declaração de amor da sua outra mamãe. Fafá então continuou a sua história de vida. Os anos se passaram e o circo ficou muito famoso, mas o dono do circo foi envelhecendo e já não conseguia apresentar os espetáculos. E então, como forma de gratidão pela riqueza que tinha conquistado com o sucesso do circo, resolveu devolver todos os animais que conseguissem se readaptar à floresta. Nessa hora, Barroso ficou tão emocionado, percebeu que tinha que parar de chorar. A sua choradeira fazia um laguinho que dava até para afogar uma família de ratinhos. Aquele choro feliz fazia seu coração palpitar, como se estivesse soltando fogos dentro dele. E a Dona Dalva olhou para toda a rataiada, que fungava emocionada com aquela história de amor de barriga e de coração, e perguntou: vocês já sentiram isso? Eu já senti sim. Parecia até que meu coração ia explodir de alegria, respondeu a Aninha. Dona Dalva, então, finalizou aquela história dizendo: no outro dia, o sol despertou muito mais cedo. Parecia que estava adivinhando que toda a bicharada ia sair das suas tocas e ninhos para admirarem uma cena que há muito não se via. Barroso caminhando pelo descampado entre suas duas mamães, a Leia e a Fafá. E aí, os ratinhos ficaram felizes com o final da história e a família de elefantinhos mais feliz ainda, porque o amor é sempre o amor. Um beijo.